Olá, boa noite. O JC começa a semana falando sobre gentileza no trânsito. Será que motoristas, pedestres, motociclistas têm usado o bom senso, a educação para manter uma boa convivência? Bom, nas faixas de pedestres, por exemplo, será que os motoristas obedecem à determinação de parar, de ceder? Vamos saber agora. Naturalmente, ninguém para pra gente passar, não. Nem quando acena, quando pede? Eu fico fazendo assim, ó. Como que a senhora faz? Assim com o dedo, pra ver se eles param. Aí ele para. E quando para, se sente bem, claro. Pois é, aí eu agradeço, né? A gente tem uma dificuldade que alguns param quando você dá a mão. Se você não der a mão, aí você só tem direito até a metade da faixa. Quando você acena, pede pra ele parar e de fato ele para. Como é que você se sente? Fico feliz e até elogio alguns que fazem isso, porque não é todos, e acaba respeitando o nosso direito e eles também tendo o direito deles. Normalmente a senhora acha que é fácil ou difícil atravessar assim na faixa? É mais fácil, né? Quando não tem sinal, como é que fica? Fica mais difícil, né? Porque eles não querem obedecer, né? A gente dá com a mão. Lá onde eu moro, então, Zé Américo, é um perigo. Faz nem 2 meses que uma senhora na faixa de pedestre, com o braço levantado, mataram. Sacudiu ela com a distância de uns 4 metros. Muito perigoso, porque uns obedecem e o outro não, nem dando mão. Eu fico esperando, né? Aí quando eu fico parada assim, geralmente eles param, sabe? Como é que se sente com essa gentileza, a senhora? Eu me sinto muito bem, né? Agradeço, digo muito obrigada e passo. Né? Infelizmente, os nossos motoristas não são educados e a gente tem que ter cuidado, senão eles passam mesmo sem respeitar. Você costuma parar normalmente nas faixas aí? Costumo sim. Faz uma gentileza ou é respeitando mesmo a lei? Respeitando mesmo, viu? Bom, deu para ver, inclusive, aí as pessoas estão sentindo falta, né, da gentileza, do respeito à lei de trânsito, na faixa de pedestre também, as determinações. Mas veja só, nessa reportagem mesmo que a gente viu aí, alguns flagrantes de que nem só os motoristas estão deixando a gentileza de lado no trânsito. Tem quem passe a rua ainda com um sinal vermelho, por exemplo, como a gente está vendo essas pessoas aí. Quem sai correndo, arrisca cair, arrisca até de repente cair na frente de um outro carro, enfim, situação difícil. Olha esse carro aí, ó, passando na faixa de pedestre e aí deixando, né, todo o vão aí preso e as pessoas ficam sem poder passar. Enfim, situações que acontecem diariamente em vários pontos. Isso não é só aqui em João Pessoa, não. Agora a gente fala ainda, né, sobre gentileza no trânsito, no transporte público. Toda essa história começou na semana passada, quando a gente exibiu aqui no Jornal da Correio uma reportagem sobre a volta para casa do pessoense dentro do ônibus. Lembra disso? Uma das entrevistadas, essa daí, ó, da repórter Ludmila Costa, foi a Josilene da Silva. Ela estava com 2 crianças e durante a reportagem falava da dificuldade, né, em andar no transporte público por conta aí, às vezes, está com as 2 filhas e muitos jovens, inclusive, veem ela com as 2 filhas em pé no ônibus e acabam não cedendo o lugar para ela poder sentar, enfim, ficar um pouco mais confortável. Foi através desse depoimento que a gente decidiu fazer uma reportagem e falar sobre essa questão da gentileza no trânsito, não só com pedestres, com motorista, mas dentro do transporte público também. Aí foi depois dessa reportagem que a gente pensou em mostrar atitudes dos passageiros de ônibus com relação à gentileza. Como ela pode ser importante tanto para quem recebe essa gentileza, quanto para quem pratica. Você provavelmente já ouviu falar na palavra empatia, que é a capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro. E nos transportes coletivos são uma ótima oportunidade da gente exercitar essa empatia. Aqui a gente pode literalmente se colocar no lugar do outro, cedendo, por exemplo, o nosso assento a um idoso ou a uma gestante. Mas será que as pessoas estão sendo assim tão gentis nos ônibus? Muitas vezes o idoso entra no ônibus e eles fecham os olhos, viram a cara e assim por diante, né? Os jovens hoje não tem aquela educação de ver um cidadão adentrar no ônibus, ficar em pé. Ele tem que, por educação, como ele é jovem, dar o canto àquele cidadão. Quando eu entrei no ônibus com ele, aí a pessoa vai e fecha o olho e diz que tá dormindo. Pronto, e não cede de nenhum jeito.
Às vezes até o cobrador que manda e diz que o ônibus só sai se ceder. Tem algumas pessoas que ainda pedem, te ajuda, leva a tua bolsa, mas a maioria, sei lá, fecha os olhos, faz que tá dormindo, não sei. Logo nos primeiros minutos do nosso passeio, a gente flagrou uma estudante sentada no local destinado aos deficientes. Mas, de acordo com a lei, qualquer pessoa pode sentar nesse lugar, desde que não tenha nenhum deficiente no ônibus. Mas logo depois, a estudante cedeu o lugar para um idoso que subiu no transporte. Algum tempo depois, mais pessoas subiram no ônibus, algumas com muitas bolsas e sacolas. E conforme as pessoas disseram no início dessa reportagem, uma idosa acabou ficando em pé e ninguém se prontificou a ceder o lugar. Nosso passeio chegou ao fim e a certeza que fica é que os pessoenses ainda precisam e muito começar a se colocar no lugar do outro.